Zezito Maia para fazer a leitura do texto bíblico. Por favor, gostaria que todos colocassem de pé. Os Salmos 78, 77, as lições da história. Poema de Asaf. Escuta, ó meu povo, o que te digo, presta atenção às minhas palavras. Vou abrir em parábolas a minha boca, manifestar os enigmas de outros tempos. O que ouvimos e aprendemos através de nossos pais, não podemos calar antes seus filhos. Tudo narremos às gerações vindouras, a glória do Senhor e o seu poder, os prodígios que ele operou. Estabeleceu um preceito em Jacó, instituiu uma lei em Israel. Lei do texto bíblico, senhor presidente. Obrigado, vereador Zezito. Gostaria de convidá-lo também para fazer a leitura da ata, vereador, por gentileza. Ata, 80ª sessão ordinária, segunda sessão legislativa da 7ª legislatura da Câmara, no Salão Maria Ortiz, para verificação, abertura de quórum, abertura dos vereadores Hércules, Belato, Luizinho, Reinaldo Bolão, Santo Parrini, Virgínio Brandão, Davi Ismael, presidente mesmo, pelo lei do vereador capítulo 20, compareceu o vereador legislativo Vinícius Simões. Compareceu o vereador Sandro Parrini. Rogerinho, comunicando licenciamento nesta quinta-feira, compareceu o vereador Zezito Maia. Oradores que somaram o senhor Zezito Maia reclamou que esta casa faz tanta economia e está precisando de melhor funcionário da internet. Marcelão, 5 minutos de tempo, cedido pelo vereador Zezito para chamar a atenção que eu falo que os caras estão acabando. Deusinho de Oliveira dispõe sobre divulgação de serviço de denúncia. Divulgação de Segurança Nacional da Violência contra a Mulher, aprovado com emenda de 10 votos favorável para projeto de lei 123 contido no dispõe sobre o cadastramento sobre o Sistema Municipal de Habitação. Compareceu o vereador Luizinho, esgotada a pauta de ordem do dia, registrou os vereadores Luiz Emanuel Rogerinho, todas as vezes, todas as fases pequenas da presença de sessão. Ordinário, sobre declarou a sessão encerrada com o então dos senhores vereadores, aparecer para a sessão ordinária da dia 9 de setembro de 2014, 16 horas, para a qual designou o expediente externo em ordem do dia. Trabalho das comissões que mais ocorreu, encerrou-se a sessão às 17 horas e 15 minutos, do que para constar foi lavado, o presidente já que é aprovado e vai assinado pelo presidente, senhor secretário da Melia, da ato, senhor presidente. A presidência consulta a todos os vereadores se há alguma modificação para fazer na ata. Não havendo, ata aprovada. Leitura agora do expediente interno, vereador Zezito Maia. Expediente interno. Projeto de lei ex-Belato. Indicação Vantes, nome cheque, 4048 a 4058. Indicação Hércules Belato, de 4059 a 4062. Requerimento de plenário, Sandro Parrini. Requerimento de plenário, Sandro Parrini. Lia do expediente interno, senhor presidente. Obrigado, vereador Zezito Maia. Inclui-se na ordem do dia os projetos lidos para discussão especial e recebimento de emendas. Defiro todas as indicações, votos de pesar, requerimento de plenário. Em discussão, as demais proposições dos vereadores presentes. Voto de louvor, moções, requerimentos sujeitos à votação. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovados. Encerrado o pequeno expediente. A presidência agora passa para a hora das lideranças partidárias. Vereador inscrito, vereador Nami Cheque, ausente, vereador Luiz Emanuel, presente, vereador Luiz Emanuel.
Ausente. Vereador Wanderson Marinho. Ausente. Vereador Luizinho Coutinho. Vereador Hércules Belato, com tempo de 5 minutos. Boa tarde a todos, presidente, nobres vereadores. Estou aqui para falar com relação a um projeto-lei que eu protocolei nesta casa, até foi lido hoje, com relação a pneus inservíveis. Vou fazer uma audiência pública no dia 29, convidei todos os vereadores, né, estão recebendo hoje o ofício. E... Oi, só, agora sim. Protocolei o ofício hoje, convidando todos os vereadores para o dia 29, uma audiência pública sobre pneus inservíveis. É um problema sério, né, que afeta o nosso município, não só o nosso município, mas o Brasil todo. Então, os pneus usados. Então, tem um projeto-lei que eu protocolei nesta casa para que seja usado 20% do pó do pneu nos asfaltos que forem feitos, o recapeamento, né, no município de Vitória. Então, essa lei vai ser aprovada por nós, com certeza, que vai ser muito bom para o nosso município. Então, nós temos um problema sério com os pneus inservíveis. Hoje, a usina de lixo que arrecada esse pneu está lotado de pneus. Então, não tem mais lugar para botar pneus velhos. Tem um galpão lá na usina de lixo hoje, que é para ser usado com uma outra finalidade de guardar reciclado. Não está guardando reciclado, mas sim os pneus velhos. E abarrotado de pneus. Então, esta lei, ela vem para suprir essa necessidade. Então, na hora da votação, né, espero contar com todos os vereadores para aprovação, para o nosso município. Tenho dito. Próxima liderança partidária inscrita, vereador Zezito Maio, líder do PMDB, para falar do cardápio da tarde de ontem. Nem me chamou para ele. Fiquei com água na boca lá do... Sobrou nada não? Pra Sobrou gente, o quê? o pessoal do Renato passar lá hoje? Sobrou nem uma migalha, não, uma migalha. Senhores vereadores, eu daqui falei, quem quisesse ir, eles estão me provocando aqui, quem está me vendo, sobre a muqueca que teve lá em casa. Lá em casa é igual a coração de mãe, quem vai é bem-vindo. Tem esse negócio de se vai ou não vai. Senhores vereadores, Vou copiar isso também de você, você, Davi, todo mundo copiando meus... o que mais me comove quando a gente vem subir aqui é a atenção que os nobres colegas dão para a gente quando está falando. Tô aqui, vereador, te ouvindo até também. Seu vereador. Você está entendendo o que eu estou falando? É todos, claro, tem as exceções. Mas vamos lá. Se precisar de um alvo para concentrar a fala, estou eu, vereador Vinícius, aqui, vire para nós e sempre temos algo a aprender com Vossa Excelência. Que isso. Estou dizendo que essas eleições que estão acontecendo no Espírito Santo, salvos alguns candidatos, vereador Vinícius, está uma eleição morna. Não para governo, que isso aí já... Quando é uma eleição para executivo, ela incorpora mais. Agora, vereador Marcelão depois vai me provocar. Eu não vou responder. Agora, que tem candidato em Vitória aí que faz inveja a Paulo Artung e a Renato Casagrande, tem. Fala o nome. Para não sei onde arruma dinheiro, dá inveja ao candidato Paulo Artung, ao candidato Renato Casagrande, ao candidato Rosa, ao candidato João, ao candidato Elcimar, a candidata Marina, a candidata Dilma e ao candidato S, e assim vai. Mas o candidato aqui é deputado federal, estadual? Sei, aí... Excelência, Vou falar como eu falei em Salmos, que eu li aqui em parábolas. Aí vocês entendem como quiser. Mas dinheiro não ganha eleição no Brasil não, vereador. Eu sei, excelência. Vereador, se Vossa Excelência me permitisse, só Vossa Excelência falar se é estadual ou federal. Vossa Excelência está me deixando aqui uma dúvida muito grande, porque tem, por exemplo, o deputado federal, candidato a prefeito, o Vaguinho Ito, está bonito na fita, né? Tem placa do candidato espalhada para todo lado.
Sem ser federal. Eu falo lá o nome. Não, eu falo o nome. Não, tem federal e tem estadual também, rapaz. Tem lugar Quem é aí, estadual, vereador? sei. Tem lugar aí que eu passo assim, eu bato uma placa e eu quase não bebo. Quem bebe tá fumado. Tem um candidato a síndico no meu prédio também, que ele tá com um monte de placa lá no prédio. Vereador Zezito, Foi. tem placa que, respondendo ao vereador Marcelão, que não é federal, tem placa que é de federal, que vem sempre com um tom mais de fé, são pessoas, mas são bacanas. A campanha está bonita e precisa Paz. ser intensificada. Eu fico embasbacado. Sabe por que eu falo isso, vereadores? Que eu já passei aqui por várias eleições, estou vários mandatos, e vejo gente que nos passavam, reclamavam, batiam, falava que isso e aquilo, e agora está pior, vereador Sandro Parrinho. Quem, vereador? Eu não sei, vereador, depois Vossa Excelência vem aqui, discute e fala. Eu não sei, vereador Marcelão, aonde estão, eu não sei se é mágica. Tem umas pessoas, né, que tem um dom até de Jesus falar para eles, revelar. Agora, arrumar dinheiro, fazer campanha do jeito que eu vejo aí, sei não, hein? Mas por que Vossa Vereador, Excelência acha não. que tem dinheiro? Um monte de placa? Porque na rua? para você fazer 5.000 placas, você compra com. Eu não compra com escama de peixe, você não compra com folha, você não 5.000 compra. placas? Daí para lá, você tem que comprar com. Quem tem? Vossa Excelência contou? Eu contei. Nossa Senhora. É 5.001. Rapaz, esqueci da uma. Aí então você passa e você vê, vereador Vinícius, que quando eu vou lá na feira, como eu fui domingo da feira da Gorijica, aliás, eu não vi nem campanha lá. Para mim tomar um pastel e comer um caldo, eu tive que tirar dinheiro do bolso para pagar. Agora, se tem gente que está fazendo milagre das placas cair do céu, com o número pintado, com o número da Vereador coligação. Zezito, e Eu fui num lugar. o que o senhor tem a dizer? Você passa num lugar, só num lugar, vereador Vinícius, tem 32 placas desse cidadão. Sério? Isso é uma bufetada, fica feio. Daqui para lá, quando você sai, também, pegaram a casa de uma senhora lá. Nossa Senhora, você lembra antigamente, quando tinha aqueles varal de roupa, que não tinha lavanderia ainda, não tinha que não enxugava? É feio não, é horroroso. Por isso que eu vou acabar com esse projeto meu de não ter nem outdoor em Vitória. Vereador Muito bom. Zezito. Pena. Muito bom. E Também o que tem, meu o que apoio. Vossa Excelência tem a falar sobre essa utilização de fotos? Quer o voto do vereador Vinícius, o projeto Zezito? de quatro campanhas acabar atrás, com o vereador placa? já está mal É. acabado, Vou votar. o político já está mal Já acabado. tem o voto, vereador Vinícius. É o meu. Pode colocar aí. Ó, Eu vou analisar esse projeto, vereador. vereador Davi falou uma coisa certa mesmo. Tem candidato que está mais velho do que o Vento Sul, mas parece um menino. É a mesma foto. Vereador Davi, se eu fosse dono da Quanto menos placa, menos madeira, menos papel, menos tudo. poluição. vereador Menos- Vinícius, tem candidato, como o Davi falou, que se eu trabalhasse naquela empresa da Johnson Johnson, eu ia tirar a cara do candidato para fazer propaganda de fraldas. Cara de menino, mas mais velho do que eu. Isso é outra afronta, mas bom. A foto é antiga, às vezes não. Não deu para tirar. Então, já passou o meu tempo. Então, vocês param na cidade e notam que aqueles que estão mais criticando, aqueles que mais reclamam, tá com a campanha. Vereador, eu vou te dar mais 5 minutos do meu tempo, para Vossa Excelência. Esse assunto é muito não, grave. já foi os dois. Só para proceder às formalidades, na hora dos oradores inscritos, primeiro o vereador Anderson Maurinho ausente, o vereador Marcelão, que cede seu tempo para o vereador 5 minutos, vereador. vereador Zezito Maia, inclusive, para falar se o almoço foi bom. Não, o almoço não foi bom, não. Foi excelente. A muqueca lá em casa, primeiramente, a gente agradece a Deus, Davi. E aquilo tudo que a gente faz com amor e carinho, eu aprendi isso com a minha mãe, sempre dá certo. Tempero, muito tempero. Muito tempero, sempre dá certo. Depois lá teve gente. Tinha. Muqueca, tem uns candidatos aí que parecem muqueca sem coentro, né? Com aquela cara de muqueca xoxa, sem um urucum. Tem umas muquecas aí, coisa. Mas eu vou. Vereador Davi, depois eu falo do peixe. Não dizia que não. Eu quero falar sobre as placas, eu sou teimoso. Vereador Bolão, eu acho que vou pedir ele até para fazer uma doação dessas placas quando acabar, para ver se dá para recuperar. Porque, né?
Marcelão aí, se eu estou falando por parábola, dá até para pegar uma carona essas placas, né? Porque meu nome, meu final termina com Zezito. Se eu guardar, pega umas... Vereador Luizinho, eu estou falando aqui que eu andei na cidade ontem toda. Tem um candidato, 2 candidatos, que tem mais placa na cidade que é placa de carro. E eu queria saber, vereador Luizinho, como arruma tanto dinheiro para fazer campanha? Porque eles dizem que não tem dinheiro, é a mágica. Mas é o financiamento privado da campanha, talvez, né, vereador? O que o senhor acha, vereador? O senhor concorda com o financiamento privado? Vereador Vinícius, eu sou uma pessoa que o financiamento público seria muito bom, talvez, para Vossa Excelência e para mim, sabe por quê? Porque vocês mandam no PPS, o dinheiro ia mais direcionado para vocês, como eu no PMDB, talvez eles iam me ajudar mais, e os outros iam ser prejudicados. Eu acho que tem que ser uma coisa justa. Porque não pode, por exemplo, Vossa Excelência, que é o presidente do PPS, pegar o dinheiro do recurso, só enfiar em Vossa Excelência e Gandini, eu no PMDB, que só tem eu, enfiar só em mim. É covardia. Eu achei errado. O outro lá, o desgraçado, vai tomar naquele lugar de novo, vai tomar lá no joelho, vai tomar na orelha, vai tomar no pescoço. Não tem jeito. É igual nome de lista. Você bota lá, não sabe quem está votando, aí você bota um pilantra lá, ficha suja e tudo e vai. É complexo, eu acho, para nós consertar, vereador Vinícius, eu sei que você é um homem de bem, e só tenho certeza, é sonhar. Eu queria sonhar como Vossa Excelência, se os nossos sonhos se tornassem realidade, que as campanhas na rua, só você desse um santinho pequeno, não precisasse mais dar panfleto, que o dinheiro seria igual para todo mundo que gastasse, que eu não queria ver uma pessoa morrendo de fome, que eu não queria ver uma criança fora da escola, que eu não queria ver acabar com as drogas, utopia, coisa boa, é sonhar. Mas se eu e Vossa Excelência começar a falar muito nisso, vocês vão dizer que nós estamos fumando o cigarro do demônio, porque nós estamos sonhando, estamos vendo as coisas. Mas não, nós queríamos ver isso para todos nós. Imagina se esse tanto de dinheiro fosse investido na sociedade, né? Já pensou esse dinheiro que se gasta na guerra? Milhões e milhões. Esse dinheiro que se gasta na guerra, lá no Oriente Médio, acaba com a fome do mundo, acaba com certo dinheiro. Mas não quer o ser humano, ele é muito egoísta. Não todos, mas o ser humano é egoísta. Porque esse debate é bom. Você imagina se do lado da sua casa você for um milionário, ou eu e você fosse um milionário, aí nós fazemos um muro de todo tamanho, nós botamos uma coisa para nos proteger do vizinho, talvez a 100, 200 metros. Mas se nós melhorássemos a casa dele, desse um emprego para ele, talvez ele não cairia na tentação de cair aí para roubar, para fazer aquilo. Agora, é um sonho que eu queria ter na minha vida. Agora, cada vez que a sociedade vai se educando, vai melhorando. Vai ter placa que vai convencer ninguém não, vereador. Isso é verdade. Tem que educar as pessoas a não acreditar na publicidade. Eu falo que eu tenho um mantra, nesses 5 mandatos que eu tenho, que eu falo que o grande problema do Brasil são 5. Educação, 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 educação. Porque um povo educado aí não permite certo tipo de coisa. A mão do Lula está faltando, ele pega emprestado do outro. Emprestado, né? Doido que eu falo. Então já o vereador Marcelão veio para cá. Mas Marcelão, tem mais placa de candidato. Um candidato está com tanta placa, vereador Parrinho. Pode vir, vereador Marcelo. Quando você vir, eu vou falando. Que eu não consegui contar. Olha que eu sou rápido para contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me perdi. Me perdi. Vereador Marcelão, permita-me lhe fazer uma pergunta. O que você almoçou ontem? O que você almoçou ontem? Vereador, eu fui convidado para o almoço do vereador Zezito e eu não pude comparecer porque eu estava lá na minha casa, lá em Manguinhos, e eu tinha esquecido do almoço, tomei a cerveja, aí não pude pegar o carro para vir ao almoço. Né? Mas eu iria com o maior prazer, o vereador Zezito me convidou, sem problema nenhum, eu estaria lá. Até porque o meu senador, que é o senador do vereador Zezito também, foi lá, estava presente, e outros políticos da sociedade capixaba estavam lá. Mas eu vim aqui falar, vereador Zezito. Vereador Zezito, gostaria que Vossa Excelência prestasse atenção. É por isso, Vossa Excelência estava falando a questão de política, de placa, de A, de B, de C. É por isso que eu torço, né, assim como alguns outros vereadores aí, como a sociedade também, que faça a reforma política o mais rápido possível.
o mais rápido possível. Porque se você pegar, Virgínia, vereadora Virgínia, vereador Luiz Emanuel, Sandro Parrini e os demais vereadores, o custo das eleições é maior do que o custo da Copa do Mundo. O gasto das eleições é maior do que a Copa do Mundo, do que as pessoas falavam na rua, tudo. O custo das eleições, pesquisem isso, é maior do que a Copa do Mundo. Mas, enfim, até porque a reforma política, eu sou louco que esteja essa reforma política. Porque eu, como vereador, vou ter o mesmo direito de uma pessoa que não é vereador, que nunca foi candidato, para ter o mesmo direito de ter as placas que eu tenho. A placa já está proibida. Vai ter esse mesmo direito. Até em relação aos pedidos dos vereadores, de repente, vai ter até o mesmo direito que eu pedi, que o vereador Luizinho pediu, vereador Marcelão, que o vereador Davi pediu, porque esses dias lá em Jardim Camburi, um feirante me parou e falou assim: Marcelão, olha aí, ó, coisa vergonhosa, vereador, um buraco, só um minutinho, vereador, um buraco em frente à minha banca aqui de peixe. Vereador Zezito, escuta essa aqui. Um feirante me parou lá em Jardim Camburi, o Pedro, no nome dele, Paulo, me parou lá na barraca dele de peixe, viu, vereador? Vereador Bolão, em frente da barraca do peixe tinha um buraco e as pessoas estavam torcendo o pé. Eu falei assim, para mim isso seria uma coisa imediata. Eu vou fazer uma aposta com Vossa Excelência aqui, falei para o peixeiro. E fiz uma aposta com ele, vereador Zezito. Falei assim, um político vai passar aqui daqui a pouco, você vai falar com ele, e esse buraco vai ser tampado hoje ainda. Desafiei o feirante. Mas Vossa Excelência é mãe de Ná? Vereador, eu estou aprendendo. Vereador a feira de Jardim Camburi. Aí eu falei com o feirante assim, Marcelão, é mentira sua. Vou apostar com você todos os peixes que você tem na banca. Vereador Bolão, não tinha nem acabado a feira, o buraco lá estava sendo tampado. Que coisa boa! Por isso que eu aqui agora vou fazer os pedidos, principalmente ao vereador Vinícius, que ele possa nos ajudar dessa forma. Isso é pior do que as placas que o vereador Zezito Maia falou aqui hoje. Isso é bem pior. Isso é uma vergonha para a política. No mesmo hora, no mesmo dia, tem indicação desse vereador aqui, que tem quase um ano, nem respondido foi. Nem respondido foi, vereador Virgínia. Uma parte, silêncio. Pois não, vereador, não me chegue. Depois, vereador, uma parte. Você está falando da necessidade da reforma política. Isso. Só que Vossa Excelência agora estava mudando um pouco de assunto, então eu queria voltar naquele ponto. Certo. Só para justificar, porque quando o pessoal da imprensa parece que ou não presta atenção ou faz de conta que não ouviu para poder deixar a coisa tumultuada. A ideia do plebiscito específico para a reforma política é a coisa mais correta, porque todo mundo sabe que o Congresso Nacional, eleito pelas regras atuais, não vai fazer regras novas. Com certeza. Então é necessário uma constituinte específica para fazer a reforma política. Não é para mexer na questão agrícola, industrial, nada. A constituinte seria específica para fazer a reforma política e eleitoral. Só isso. E ela seria... O plebiscito serve para isso.
Seria para isso, um plebiscito, para eleger uma Assembleia Constituinte com poderes de mexer apenas nas questões políticas e eleitorais. Aí fariam regras... Por que, vereador? A imprensa está desviando? Não, é porque você estava nesse ponto e depois entrou em outro ponto, aí eu estou voltando nesse ponto aí. É um ponto importante. Só para esclarecer, porque o pessoal se faz de desentendido. Vereador Marcelão. Só um minutinho, vereador. Deixa então é isso aí, muito obrigado. Só queria fazer esse comentário. Sua colocação é muito... Valorizando o discurso de Vossa Excelência sobre a necessidade de uma reforma política a partir da convocação de uma Assembleia Constituinte com a missão específica de tratar desse ponto aí, para não deixar o Congresso Nacional eleito por outras regras. Obrigado, vereador. Só para finalizar, vereador Vossa Excelência não vai deixar eu falar, não, vereador? Vou deixar, vereador. Então, só para finalizar, porque o vereador Nami Cheque fez uma colocação muito boa. E o vereador, ele tem a voz aqui da imprensa, até porque o vereador é um jornalista conceituado na nossa cidade. Que Vossa Excelência possa fazer esse convencimento aos jornalistas locais da nossa capital. Pois não, vereador Davi Ismael. Esgotou o seu tempo. Pois não, vereador. Muito obrigado. Próximo orador inscrito, vereador, se assim quiser fazer uso da palavra, vereador Nami Cheque. Vereador Zezito, o vereador Marcelão está defendendo a igualdade nas eleições, mas quando ele vai na feira, ele é visto por todo mundo. E o vereador Vinícius não. Ele fica ali esquecido, passando. Fica a pergunta de como é que promovemos a igualdade. Vereador Namichak. Senhor presidente, senhores vereadores, na semana passada, eu ouvi até alguns vereadores comentando, nós deixamos passar batida a semana que antecedeu a festa de Vitória, e aqui quase ninguém, eu acho que ninguém acabou se pronunciando sobre a nossa cidade, sobre o aniversário da nossa cidade. Demos bobeira, porque geralmente nos dias que antecedem o aniversário de Vitória, todos nós aqui falamos a respeito, e dessa vez parece que nós todos, todos os seus vereadores, nós demos uma bobeirinha e não comentamos um assunto que todo mundo gosta de comentar, que é a nossa cidade. Uns aproveitando para fazer crítica política, outros para falar da beleza da cidade, da força da nossa capital, ou da história da nossa capital, porque todos aqui, nós sabemos, amam a nossa cidade, quem nasceu aqui, ou quem não nasceu aqui. Meu caso, eu não nasci na nossa cidade de Vitória, é a cidade que eu mais morei na minha vida, estou aqui desde 72, então eu já tenho mais de 72, tem mais de 40 anos que eu moro nessa cidade, e tem gente que nasceu aqui, como o vereador Gilson Antunes, nascido aqui no Morro do Quadro, 65 anos e outros aqui também que adotaram a cidade, todo mundo aqui, os jornalistas. Eu nasci na ilha, vereador, nasci na ilha. Da Gema, Zezito nasceu. Na clínica do doutor Arnaldo Ferreira. Então, o vereador Zezito também é nascido aqui, na Gema, o vereador Toninho Loureiro, também nascido na cidade. Sandro Parrini também. Vereador Parrini, nascido na cidade. O vereador Luiz Emanuel quase nasceu aqui, mas não nasceu, igual eu também, nós não nascemos aqui, mas adotamos a nossa cidade. O vereador Vinícius é nascido aqui, excelência, Colatina, veio para cá com 6 meses, véio. Por pouco não nasce aqui o vereador Vinícius, mas quem é o vereador Davi, nasceu onde, Davi? Vitória. Doutor Arnaldo também, na mesma maternidade ali. Vereador Hércules nasceu aqui, excelência. Vereador, uma parte. Vitória, eu vou fazer a doação do título cidadão ao meu colega de plenária, Luiz Emanuel. Vereadora vai ser cidadão vitoriense pela minha mão. É daqui?
é do Rio de Janeiro, mas está aqui há quantos anos, vereadora? 30 anos aqui. E nós temos então o vereador Bolon, acho que é de Goiabeira mesmo, né? Ibiraçu, né? Os Matiasi lá de Ibiraçu, que exportaram o vereador Bolon para cá. Enfim, senhores vereadores, nós temos uma cidade acolhedora, que tem 30% de seus moradores nascidos aqui, mais 30, um terço nascido aqui, um terço nasceu no estado e veio para cá, e mais um terço que nasceu fora do Espírito Santo e no mundo todo. Então nós temos um terço dos vitorienses nascidos aqui, um terço que nasceu no interior do estado e veio para cá, e um terço que nasceu fora do Espírito Santo e veio para cá. Capixabas, Espírito Santenses incluídos, e migrantes, né? Imigrantes. Então nós temos uma cidade cosmopolita, acolhedora, extraordinária, uma das mais antigas do país. Nós temos algumas cidades mais antigas, tem controvérsia. Olinda, o historiador Stilac disse que nós somos mais velhos do que Recife. Nós não somos mais velhos do que Salvador, mas somos mais velhos do que Rio de Janeiro, São Paulo, nem se fala. Aliás, Anchieta saiu daqui para fundar São Paulo. Vereador Michel. Pois não, vereador? Eu não me recordo agora o nome do historiador, mas é um inglês que julga procedente a defesa da tese de que os portugueses chegaram no Brasil não pelas margens, pela Bahia e Salvador, mas chegaram em Nova Almeida primeiro. É mesmo? É. Tem um historiador inglês que discutiu sobre. Eu vou saber o nome dele depois, vou me recordar, vou lhe passar. Interessante. Então eu acho que é isso mesmo. Não tenho, mas diz que o primeiro ponto onde eles atracaram os seus navios foi em Nova Almeida, e não na Baía de Todos os Santos. Na Baía de Todos os Santos. Exatamente. E Vitória mostra, ela tem uma centralidade muito grande. Por exemplo, você tem São Paulo. São Paulo, capital, tem centralidade. Mas São Paulo tem Santos. São Paulo tem Campinas. São Paulo tem outras grandes cidades. Então, a capital São Paulo tem centralidade no estado, mas não é no grau e na força que Vitória tem. O Rio de Janeiro, você tem a cidade do Rio de Janeiro, mas lá você tem Campos, você tem Niterói, Minas, tem também grandes cidades. O Espírito Santo o Espírito Santo é Vitória. A centralidade é muito acentuada, a nossa capital. Vitória é uma cidade que pertence ao povo capixaba, não só aos moradores de Vitória, porque é uma pertença do capixaba. Qualquer lugar do Espírito Santo fala assim, e Vitória? Vitória é minha capital, quer dizer, é capital de fato, de direito, é uma capital que é orgulho dos capixabas. Comemorou ontem 463 anos, né? É uma marca muito importante que poucas cidades do Brasil, você conta nos dedos o número de cidades que tem cidade, o que mostra que o Brasil é um país muito novo também. Na Europa você tem centenas de cidades milenares, né? E, no entanto, isso mostra que o povo brasileiro é um povo guerreiro, né? Que ergueu grandes metrópoles em poucos séculos. Se for comparar Roma, cidade eterna, quantos milênios tem? Tóquio, Pequim, se for contar o tamanho de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, é uma proeza. Nós temos construído cidades do porte que nós temos em tão pouco tempo. E Vitória se inscreve nesse conjunto, porque Vitória é centro de uma região metropolitana,
das mais importantes. É uma cidade que todos que visitam gostariam de morar, tem uma qualidade de vida conhecida, o Brasil inteiro conhece a qualidade de vida da nossa cidade, bairros extraordinários, e Vitória vai se destacando, porque é uma ilha, não tem para onde crescer mais, do ponto de vista físico, ela vai se verticalizando, e a sua população, ela vai vendo seus imóveis valorizando. Hoje os imóveis da nossa cidade são todos supervalorizados, qualquer casinha está valorizada. Erradicamos as palafitas, não sei se existe cidade no Brasil com essa marca. Há muitos anos nós erradicamos completamente as palafitas. Nós não temos uma casa dentro d'água na nossa capital. A gente olha os morros, não temos quase nenhum barraco de madeira mais, alvenaria, laje. A gente vê então o progresso do povo de Vitória. Não falo nem o progresso do empresariado, mas o progresso do próprio povo. E essa qualidade nós temos que preservar. O bairro de Itararé, você vai ali, imagina que era o Itararé há 40 anos atrás, quando o vereador Parrini nasceu. Olha o que é o Itararé hoje. É um bairro, classe média, poderoso, com uma infraestrutura, que serve muito aquele povo ali daquela região. E todos os bairros, a região de São Pedro, do vereador Anderson Marinho, é uma região que quem fizer a comparação com o antigo lixão de Vitória, vai em São Pedro, toda a região de São Pedro agora, é um bairro também de classe média. Enfim, saudamos aqui então o aniversário da nossa cidade, vereador Luizinho, nascido aqui, vereador, não, vereador, mas já daqui também, vereador Luizinho, que também feliz com o progresso do bairro dele, na região dele, e leve esse sucesso da cidade para os seus pronunciamentos da Assembleia Legislativa a partir do ano que vem, Excelência. Muito obrigado. Próximo vereador, se assim quiser fazer uso da palavra, vereador Reinaldo Bolão, pelo tempo de 10 minutos. Boa tarde a todos e a todas, senhor presidente, vereadores, vereadora. Vereador Namechek fez um pronunciamento dessa tribuna, mas vereador Namechek, gostaria de lembrar que também a região da Grande Goiabeiras, aí eu não poderia aqui deixar de destacar a atuação do ex-prefeito João Cosi, que foi um prefeito que mexeu com a infraestrutura dessa cidade, e não poderia aqui deixar de relatar dessa tribuna a abertura da Fernando Ferrari e a construção da ponte da passagem vereador Namechek, principal elo de ligação da região norte com o centro das cidades e bairros adjacentes. Mas, senhores vereadores, senhoras vereadoras, estamos aí hoje, dia 26 dias das eleições, e o eleitor brasileiro, ele irá às urnas para decidir os destinos do Brasil. Irá às urnas votar e comparar alguns projetos. É importante o debate da televisão, porque vem mostrando, não só a nível estadual, mas a nível de Brasil, o que foi realizado e as propostas para um governo de 4 anos. O governo do Estado, temos percebido pelos 2 candidatos que estão à frente das pesquisas, o embate, e acredito que à medida que for se aproximando das eleições, os debates ficarão ainda mais acirrados. Quero aqui parabenizar ao SBT,
que vai fazer um debate, se não falha a memória, a TV Tribuna fará um debate no dia 14, às 11h30 da manhã, e tivemos, no último dia, não me lembro o data, mas o SBT fez o debate a nível de Brasil, às 5 horas da tarde. Então, é importante esse debate nesses horários, porque aquele trabalhador, aquele cidadão que acorda às 5 horas da manhã, ele tem condições de acompanhar os debates e fazer a sua análise, porque é ele que vai decidir e a sabedoria e sabiamente vai colocar o seu voto e definir os destinos do Brasil. Voto é a coisa mais democrática, ou seja, vai avaliar quem pode continuar, quem deve sair, enfim. Isso a nível de deputado estadual, deputado federal, governador, senador e também de presidente da República. E eu quero aqui, senhores vereadores, senhoras vereadoras, presidente Lula, por 8 anos, e depois a presidente Dilma, eu não poderia vir a essa tribuna e deixar de relatar algumas questões que o brasileiro, que o Brasil, que o cidadão brasileiro teve de avanço. Muita coisa precisa ser feita, não podemos negar isso, mas muita coisa também ela foi feita no Brasil. E aí, desde o governo Lula até o governo da presidente Dilma, tivemos aqui a maior inclusão social da história, aumento de 65,1% na renda familiar do brasileiro. Tirou 36 milhões de brasileiros da extrema pobreza. Levou 42 milhões de brasileiros para a classe média. Foi o país que mais reduziu o desemprego no mundo. Foram mais de 19,3 milhões de novos empregos. Maior salário mínimo em 40 anos, vereador Marcelão. Na educação, tivemos mais avanços, vereador Namichek. Eu tive a oportunidade de fazer escola técnica, 2 cursos técnicos na escola técnica, um de estrada, que me formei em 1977, depois voltei à escola técnica para fazer um curso de metalurgia à noite e concluí esse curso de metalurgia à noite em 1980. Na educação, nós tivemos, antigamente, Escola Técnica Federal do Espírito Santo, hoje o IFES. Tivemos na educação alguns avanços, mas é preciso relatar que muita coisa precisa ser feita ainda. 16 universidades federais foram criadas e 300 escolas técnicas, vereador Hércules Belato. Foram criadas 300 escolas técnicas no Brasil. Hoje, IFES. 32 mil escolas de tempo integral. Mais de 1,2 milhões de bolsa do ProUni. 41 mil bolsas para curso no exterior. Ciências Sem Fronteiras. 3 milhões de bolsas profissionalizantes, o Pronatec. Inclusive, eu tive a oportunidade, da última vez que a presidente Dilma esteve aqui, de formar 1.200 estudantes aqui no Centro de Convenções com relação ao Pronatec. Até o final de 2014, mais 5 milhões de bolsas profissionalizantes e 60 mil bolsas para curso no exterior. Mais de 1.100.000 moradias já entregues. Mais de 1.400.000 contratadas. 43 novas hidrelétricas. 61 parques eólicos e 30 mil quilômetros de linha de transmissão. Líder mundial na defesa do meio ambiente. 4º país do mundo que mais recebe investimento estrangeiro. Maior exportador mundial de carne de vaca, frango, café, açúcar
suco de laranja e tabaco, e segundo maior exportador de soja. Tivemos aí com maior sucesso a Copa de 2014, infelizmente, o Brasil não saiu vencedor, o vereador Sandro Parrini, mas a realização da Copa do Mundo foi um sucesso, que inclusive projetou o Brasil para fora, para o exterior. E temos aí também para 2016 as Olimpíadas. Então, vereador eu fiz Reinaldo questão, Balão. vereador Davi Ismael, já vou dar uma parte a Vossa Excelência, de vir a essa tribuna para colocar algumas... Isso está sendo debatido, e eu acho que tem que debater, tem que se mostrar para o povo brasileiro. O povo brasileiro vai ter a sabedoria, vai ter o discernimento de votar e decidir os rumos do país. Mas é preciso mostrar o que foi feito nesse país, o que precisa ainda fazer, e aí está também debatendo as propostas dos candidatos que aí estão. Pois não, vereador? Vereador Reinaldo Bolão, queria só dar sequência, porque o período eleitoral é um período que se conversa e se dialoga sobre tudo mesmo. Com certeza. E tem outras informações que precisam realmente também ser refletidas. Por exemplo, país campeão de juros. É uma coisa que precisa ser debatida. Com certeza, está se debatendo. Vereador. País campeão de corrupção. Tem que se também debater. Precisa se debater. A conivência de alguns entes do governo com ações de seus partidos também precisa ser debatido. Com certeza. Então, que realmente, ao final desse processo todo, que é o processo eleitoral, as pessoas tenham convicção plena sobre o seu voto, independente para quem seja, cada um tem o seu, porque é livre. Mas que leve em conta todas essas coisas que eu acho que é importante para a sua fundamentação, para a construção da argumentação. Com certeza, eu acho que as pessoas têm que ter discernimento, está se debatendo. Eu vejo, só um minuto, vereador Marcelo, eu vejo que o Brasil, as coisas estão sendo investigadas, é diferente do que vinha acontecendo, por exemplo, as privatizações. Eu sou funcionário da Vale há 30 anos, e as privatizações da Vale do Rio Doce, a gente pode retornar lá atrás, e as questões estão sendo investigadas. Concordo plenamente, vereador Davi, que tem que se discutir, tem que se investigar a corrupção, tem que se investigar, temos que debater, e dessa forma o eleitorado, quem vai decidir os destinos do Brasil, com certeza vai ter subsídio para ir lá e dar o seu voto. Pois não, vereador Marcelão? Eu acho importante, vereador, está no telefone, vereador Davi, eu acho importante a colocação do vereador, e a gente precisa analisar as questões presidenciais, sim. Tem uma candidata que é atrelada ao Banco Itaú. A questão dos juros dessa candidata atrelada ao Banco Itaú, isso vai ser muito prejudicial ao país. Eu sou bancário, eu sei que a gente sofreu na questão dos juros. Outra questão é a questão que Vossa Excelência falou, é o segundo produtor de soja do mundo. Essa outra candidata também que dizia que a soja não podia ser transgênica. Isso é um problema para o nosso país. Se essa candidata vier aí e acabar com a soja, como nós vamos fazer na questão do país? Então, acho que Vossa Excelência está muito feliz com o seu discurso e a gente precisa realmente botar essa questão em discussão. Muito obrigado. Só para encerrar, obrigado, vereador Marcelão, só para encerrar, o eleitor precisa de informação. As informações têm que chegar para ele ter conhecimento e assim saber decidir o seu voto. Agora... Vereador Balão, um minuto, posso conceder-lhe o prazo de 1 minuto para encerrar? Até porque eu estou intrigado com essa ameaça de acabar com a soja. Eu acho que precisa de mais 1 minuto, talvez durante a sessão toda não conseguiria se provar essa ameaça que estão inventando sobre acabar com a soja. Lesionando, por favor, 1 minuto. Ok, vereador Balão. Pois não? Não, é só para concluir. Para concluir. Então, acredito que as informações, elas têm que realmente chegar ao eleitor, ao povo brasileiro, e o povo brasileiro ele vai ter bastante sabedoria para discernir qual é o melhor candidato
para os próximos 4 anos do Brasil. E aí, ir lá e votar. Agora, é importante que algumas questões no país, como a questão da corrupção, isso não era discutido, não era debatido. E a gente fica até estarrecido que investigações da Polícia Federal, que está lá dentro do cofre, isso vaza para a revista, isso vaza para a imprensa. Como que isso vaza? A gente não sabe. Mas isso é importante. Acho que é importante que o povo tem que tomar conhecimento. E uma outra questão que nós temos que avaliar, só para encerrar, senhor presidente, são as políticas de governabilidade. Ou seja, com quem são os partidos que você vai governar. Certo? É verdade. Recentemente aqui nós tivemos uma acusação aqui desta casa aqui, de que nós tínhamos que o governo do PT estava matando lá na Domingos Martins, na BR-262. Na BR-262. E gozado, eu falei dessa tribuna, que era a política de governabilidade. E gozado que quem tomava conta do DENIT era o PR do senador Magno Malta. E o vice-prefeito, Vaguinho Ito, era do PR, e foi convidado para ser o vice de Luciano Rezende. Então, era o que matava, a BR que estava matando. Então, são as políticas de aliança que tem que ser avaliadas realmente, tem que ser avaliada. Claro. E nós temos aí os partidos que estão sendo denunciados. Ou seja, precisa se avaliar também essas questões das políticas, as alianças de governabilidade. Muito obrigado, senhor presidente. Encerrado, pequeno expediente, passamos à ordem do dia. O primeiro projeto de lei, por lembrança do Departamento Legislativo, vamos recompor o quórum. O que é recomposição? Uma recomposição regular do quórum. Não tem, vai passar tudo, não tem Rogerinho, tá aí, acabou. Eu vou ser obrigado a discutir, eu tenho uma questão que eu tenho que falar. Mas é coisa rápida. Ok, passamos a quórum. Primeiro projeto de autoria do vereador Rogerinho Pinheiro, ausente. Segundo projeto, também de autoria do vereador Rogerinho Pinheiro, ausente. Projeto de lei 42 de 2014, contido no processo 1327, de autoria do vereador Luizinho Coutinho, que denomina logradouro público no bairro Santa Marta. Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade. Votação maioria simples. Projeto em discussão. Discutir, presidente. Vamos discutir rápido. Vereador Luiz Emanuel, na fase da discussão. Vereador Luiz Emanuel. Já estou a caminho, presidente. Só um minutinho, por favor. Vinícius. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria aproveitar o tempo aqui para, naturalmente, concordar com a denominação do logradouro público no bairro Santa Marta, proposto pelo vereador Luizinho Coutinho, em atenção até o processo 10.66346-2014, que é um projeto de lei assinado pelo outro vereador. Sandra Monarca concorda e fica denominado Beco Elias Rangel, logradouro público. Mas eu queria aproveitar também esse espaço, primeiro, para parabenizar todos os veterinários do Brasil, em particular do Espírito Santo, de Vitória, pelo dia de hoje, vereador Virginia Brandão. Dia do veterinário, uma profissão de suma importância, somente para todos que amam os animais e entendem os animais como parte fundamental na relação do homem com o meio ambiente e da própria relação nossa com a vida. Então, cumprimentar os veterinários e, aproveitando, querer agradecer, naturalmente, não fez mais que sua obrigação, o presidente da casa, o vereador Davi Ismael, ele mesmo me disse isso, mas pela promulgação da lei 8.714, da autoria desse vereador, que o vereador Davi Ismael teve a honra de promulgar,
que dispõe sobre as penalidades a toda e qualquer forma de violência contra animais no âmbito administrativo da Prefeitura de Vitória. A partir da data de hoje, nós aguardamos a regulamentação por parte da Prefeitura de Vitória, será crime de maltratos animais no âmbito da administração municipal, todo crime de maltratos animais no âmbito da administração, pessoa física ou jurídica, poderá sofrer penalidades, se for pessoa física, de R$ 1.000 a R$ 5.000 na autuação e, naturalmente, depois de apresentada a denúncia, formalizado o boletim de ocorrência, né? E se for pessoa jurídica, poderá ter seu alvará de funcionamento suspenso provisoriamente ou até definitivamente, se reincidir no crime de maltrato aos animais. Então, uma lei que, a meu juízo, ela é importante porque ela é mais uma que vem corroborar com o modelo de educação que a gente defende aqui, que envolve a vida, a defesa da vida e a defesa dos animais. Mas queria terminar, vereador Virgínia Brandão. Mais uma vez, vereador Davi Ismael, obrigado pela promulgação da lei. Acho que a Câmara Municipal acerta mais uma vez quando entrega para a cidade uma lei com esse teor. Mas eu queria, infelizmente, ter que falar com vocês de um telefonema que eu recebi agora há pouco, de um amigo meu, morador de Jardim da Penha, vereador Reinaldo Bolão, que hoje foi convidado, aliás, foi convidado não, mandaram um carro na porta dele, para que ele entrasse no carro e fosse almoçar no Japaçã, com o prefeito Luciano Rezende e o nosso vereador licenciado Max da Mata. Nada demais, se não fosse, no meio de um processo eleitoral, e um cara que me disse assim, Luiz, eles nunca me convidaram para tomar um café na prefeitura. Aliás, ele falou assim, eu e mais 3 que eu conheço, pessoas ligadas a você. Fomos convidados pelo prefeito Luciano Rezende, repito, para ir no Japaçã. Não foi convidado, foi mandado um carro na porta para chamar o sujeito, para almoçar no Japaçã, com o nosso querido e douto vereador licenciado, o vereador Max da Mata, nosso candidatíssimo, deputado estadual, muita chance de ganhar a eleição. A máquina pública está toda voltada para a sua campanha. Acho assim, prefeito que gosta de falar para todo mundo, que quem o procura acha, isso não é verdade, porque quem o procura não acha, ele vive se escondendo de todo mundo, deveria chamar essas pessoas para ir no gabinete dele tomar um café e conversar sobre a cidade. Até porque está todo mundo curioso para saber o que ele anda fazendo por Vitória. Agora, dentro do processo eleitoral, Japaçã é um cardápio um pouquinho mais caro que o normal na cidade, senhores e senhores. Um pouquinho mais caro. Quem conhece sabe. E assim, o prefeito não está se furtando desse momento a participar de maneira explícita de um processo como esse. O que mais me incomoda nesse momento, já acabou? Então, perdão. Mas o que mais eu acho que incomoda é o que não me incomoda. O fato em si não me incomoda. Me incomoda o incômodo que ele sente com as campanhas dos outros que estão fazendo, que não são agregados seu, afiliados às suas tendências mais exorbitantes, de detenção do poder, reacionário como eu vejo que ele é. Eu vou dar esse recado para o prefeito do Estado. Tomasse um pouquinho mais, tratasse um pouquinho da política, um pouco mais de zelo republicano, e parece que essa ideia de ficar querendo perseguir aqueles que não são no comum com Vossa Excelência. Não fique com medo, prefeito Luciano Rezende. Excelência. Está faltando só 26 dias para a eleição e Vossa Excelência terá muito o que conversar depois do dia 5 de outubro com o novo quadro que se apresenta no Espírito Santo. Pois não, vereador Zenho? Não, eu não entendi bem. O cara que foi almoçar reclamou com o senhor que não gostou da comida? Não, ele não foi almoçar. Ele achou estranho nunca ter sido convidado pelo prefeito para tomar um cafezinho na prefeitura, ter sido convidado com um carro particular na sua porta para almoçar no Japaçã. Com o prefeito Luciano Rezende e o vereador licenciado Max da Mata. Vereador Luiz Emanuel, lá na Praia de Suá, que é o nome francês, Praia de Suá, nome francês. Lá não é o Japaçã, é o La Gildan, que é minha mãe. Lá tem muquequê e arrozê de camarãozê, que foi. Se quiser comer, está à vontade lá, que é melhor que no lá passar. E foi o vereador Luiz foi lá. Muito bom, maravilhoso. A melhor muqueca do Brasil. Achei. Ao prefeito Luciano Rezende, eu só queria deixar uma seguinte frase que me contempla em toda. Nem tudo que é bom, nem tudo que é ruim. Depende do que vem depois. Tenha calma, porque um dia após o outro, com uma boa noite de sono no meio, tranquiliza as mentes e os corações. Eu queria solicitar ao vereador Vinícius Simões que assuma a presidência para, da mesma forma, proferir o meu discurso. Senhor presidente, só complementando o vereador Luiz Emanuel, a cada nascer de um novo dia, renova-se a esperança de um dia melhor.
Vereador Luiz Emanuel. Vereador Luiz Emanuel, eu queria não agradecer, vereador Luiz Emanuel, a citação que Vossa Excelência fez com relação à minha atuação de promulgar a lei, não é nada mais do que a obrigação da pessoa que está investida na função de presidente da Câmara. Foi isso que eu aprendi na gestão do Fabrício Gandini. Porque se promulgou, inclusive, projeto que tinha divergência com o Executivo, que o Executivo tinha intenção manifesta... Mas é a obrigação dele, vereador, Sim. de qualquer presidente. Não, deixa eu só foi derrubado o veto, tem que Sim. prolongar. Mas sabe o que acontece? Que as pessoas se esquecem. Se esquecem que o regimento passado, pela Câmara passada, na presidência passada, de 2000 e bolotinhas, ela garantiu uma série de direitos, privilégios que foram extintos. E isso precisa ser levado em conta também no período eleitoral. As pessoas precisam lembrar que se existia um privilégio, quem foram as pessoas, os vereadores, que instituíram privilégios? Que em vez de legislar pelo próximo, legislavam para si. Quem são aqueles... Vereador Davi, se Vossa Excelência me permite, se eu sei como Vossa Excelência sabe, Vossa Excelência está falando da Câmara passada, o ex-presidente Bolão está aqui. Não. Pode falar isso? Não, 2000 e bolotinha. Sim, eu estou dizendo. Eu dou logo os nomes. Eu dou os nomes logo. Eu não tenho esse negócio comigo. Mas o negócio é não ter ansiedade. Porque a gente pode debater ponto a ponto. Podemos debater isso que essa Câmara fez. Não é ação de uma pessoa. Foram os 15 vereadores. Foram os 15 vereadores que entenderam que não cabia recesso de 55 dias. Que era inaceitável o voto secreto. Que era inaceitável o vereador que não se faz presente em nenhum momento da sessão ter o seu corte. Então são ações moralizadoras apreciadas e votadas por nós 15, hoje vigentes, que nos faz diferentes de gestões passadas e antes mesmo, antes do Alexandre Passos, vereadores de antes. É daquele grupo lá que a gente precisa começar a analisar, esmiuçar e teremos a oportunidade de fazer nesse restante de mês. No mais, parabenizar o vereador Luizinho pela propositura. Às vezes as pessoas nos perguntam acerca de um projeto de denominação de logradouro público que não deveria ocorrer na forma de projeto de lei. Um completo desconhecimento daquilo que o nosso ordenamento fala. O desejo, duas coisas acontecem, vereador Hércules Bellato. Primeiro é o direito de todas as pessoas terem um endereço. Isso é, do ponto de vista físico das pessoas não morarem na rua, em situação análoga de rua, terem o seu imóvel, mas que esse imóvel também seja reconhecido pelos correios, pelas empresas, para que consiga receber a sua correspondência. E no outro sentido, é uma homenagem póstuma que se faz. O nome que se dá, presume-se que é um nome com a aquiescência da comunidade e o conhecimento que passa a servir de exemplo, para que as pessoas também busquem construir junto à sociedade uma imagem tal que lhes permita receber homenagens póstumas. Então, dessa forma, eu parabenizo o vereador Luizinho e voto pela aprovação da matéria. A matéria continua em discussão. Encerrada a discussão, matéria para ser encaminhada. Não tem que encaminhar, vou passar a palavra para o presidente. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Também quero encaminhar, presidente. Só perguntar, vereador Davi Ismael, Vossa Excelência que é um regimentalista, uma pergunta só, foram mudado algum prazo com relação à promulgação dos projetos de leis? Não. Não que eu saiba. Manteve todos os prazos com relação a veto, tempo de promulgação? Foram mantidos. Todos não. Então não mudou o regimento interno? Vossa Excelência tem algum questionamento em caso concreto? Não, só perguntando só se foram mudados. Não. Não? Manteve-se? Não.
Se quiser, a gente pode providenciar uma cópia do regimento para Vossa Excelência. Porque não, só estou perguntando, conforme o discurso de Vossa Excelência, se foi alterado algum prazo, porque se mantém o prazo ao longo desses anos, acredito que se mantenha a mesma metodologia de promulgação dos projetos, vetos. A única coisa que acabou foram os privilégios. Privilégios. Vereador Vinícius Simões. Quais privilégios, vereador? Já pude falar, eu estou no tempo do Vinícius, mas privilégio com relação a recesso, garantia de corte do ponto do vereador que falta, presença das comissões, fim do voto secreto, coisas que fizemos na liderança do vereador Fabrício. Posta por todos os vereadores dessa Câmara. Certamente. Vereador Vinícius Simões, para encaminhar a matéria. Não, eu não pedi encaminhamento não, vereador. Vereador Luiz Emanuel. Está encaminhado. Então, encerrada a fase dos encaminhamentos, passamos à votação. Sim, mantém, não rejeita a matéria. Peraí, deixa eu voltar aqui, Davi. Está com problema aqui minha mesa. Vou proceder ao encerramento da votação. Treze vereadores presentes, 12 votos sim, presidente não vota, projeto aprovado. Queria, ainda em tempo, no decorrer dessa sessão, queria proceder à leitura do processo, só para constar, 7564, de procedência da Prefeitura Municipal de Vitória. Comunicado, prefeito Luciano Rezende, comunicando que entre os dias 17 a 21 de setembro, participará da premiação Latin America Sales Personality Award 2014, na cidade de Cartagena, na Colômbia. Desta forma, consulto o plenário, só para formalidades, aqueles que concordam permaneçam como estão. Excelência, pela ordem. Ok. Vossa Excelência vai assumir a prefeitura? A sucessória, a linha sucessória é essa. Parabéns, meu novo prefeito. Obrigado. Da cidade de Vitória, vereador Davi Ismael. Então, após lido e aprovado pelo plenário, para o Legislativo proceder. Eu estava conversando com o Name aí, o vereador, o que nós vamos botar aí? Como é que é? O prefeito vai pedir licença? Não, é só um comunicado da ausência do prefeito para participar de uma solenidade na cidade de Cartagena, Colômbia. Qual é a solenidade, vereador? 3 dias. Eles receberão... Aí Vossa Excelência vira prefeito. Cartagena é o Caribe colombiano. Que acordão, hein? Que acordassem. Ok. Vereador, só para esclarecer... Questão de ordem, vereador. Questão de ordem, vereador. Ok. Pasme, Vossas Excelências. O prefeito vai receber o quê? O prefeito receberá o diploma de honra ao mérito empresarial por excelência em governança pública. Vossa Excelência, Vossa Excelência vai ser o prefeito mais jovem de Vitória, mas parabéns, vou ficar feliz da vida. Vossa Excelência vai ser o prefeito mais jovem que vai assumir a prefeitura de Vitória. Essa Câmara tem que ficar muito feliz, que Vossa Excelência merece. Obrigado, vereador Luizinho. Vereador, eu até agora eu não consegui... Vereador Marcelão, é só um comunicado. Não, vereador, é só um comunicado e acabou? Só comunicado e acabou. Mas eu quero saber o comunicado, que até agora eu não fiquei sabendo. Ok, de novo. É porque então eu perco Vossa Excelência. Digo mais uma vez, vereador Marcelão, o prefeito comunica que na forma da lei orgânica, entre os dias 17 a 21 de setembro, participará da premiação na cidade de Cartagena, Colômbia, recebendo a honraria de mérito empresarial, excelência em governança pública,
foco em qualidade de vida de municipalidade. Isso é na Colômbia, vereador? E não há, fique ciente, não há despesa para a Prefeitura de Vitória. Então, isso é na Colômbia? Vereador Luiz Os Emanuel. colombianos estão reconhecendo a excelência da gestão pública de Vitória, é isso, né? Cartagena. Sim, é sediado na Colômbia, mas é algo vereador, da América vereador Luiz Latina. Tem que Emanuel. botar isso na primeira página do jornal. Isso é um negócio Vereador Luiz Emanuel. espetacular, pô. Cartagena é o Caribe colombiano. Eu sei. Ok, passamos. A despesa, então, Vossa Excelência disse que é por conta do prefeito. Vereador Zé... Isso aí está dando exemplo ao mundo. Vereador Zezito, pode votar contra, pode se manifestar. Vereador, é só comunicado e acabou. Não tem Comunicado. votação, não tem nada não. É só comunicado, vou viajar e acabou. É isso? Ok, vamos só cumprir as formalidades. Certo, É um certo. comunicado. Sim. Os vereadores que declaram cientes permaneçam como estão, ok? Sim, tá certo. É porque o prefeito, Ciente. ele nem todos os precisa projetos, comunicar a ok? gente. Isso aí Passamos. está no regimento. Mas é a vergonha é. Tem um próximo projeto, vereador Zezito, que vai lhe ser garantida, como sempre, a Também quero discutir. Projeto número 4, vereador Rogerinho, ausente. Projeto número 5, vereador Rogerinho, projeto de lei 31, ausente. Projeto número 6, de autoria do vereador Luizinho Coutinho, cria o programa Pro Jardim, programa cuidando com viveiros, parques, praças, jardim, demais logradouros públicos destinado à formação de adolescentes residentes no município de Vitória. Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, Comissão de Meio Ambiente pela aprovação, Comissão de Educação também pela aprovação. Matéria em discussão, vereador Zezito Maio. Depois eu quero discutir, senhor Depois quero presidente. também. Senhor presidente, senhores vereadores, eu sei, vereador Davi, que foi uma grande coincidência de Vossa Excelência virar prefeito da cidade, grande coincidência. Espero que quando a Vossa Excelência seja o prefeito, ali não, eu vou falar o que eu sinto, não se torne uma igreja evangélica, não faça culto nos 4 dias ali direto, não fique recebendo pastores, nem padre, nem bispo, nem papa, porque aquilo ali não pode se transformar, porque eu respeito a Vossa Excelência, eu gostaria que Vossa Excelência me respeitasse, mas isso faz parte da política, eu admiro a dobradinha de Ismael com Vaguinho Ito, agora Rogerinho vai ser nosso presidente. Excelente, eu acho Mas que vocês só estão esquecendo de... Marcelão vai assumir. Não. Rogerinho. Rapaz, não fala isso não, se isso acontecesse... Ele o não ia prefeito viajar, não. Não viajava, não. Eu tenho certeza disso, vereador. Vereador Davi, eu vou desejar sucesso a Vossa Excelência. Disso. Desejar sucesso a Vossa Excelência do fundo do meu coração. Mas vocês estão cometendo... Ô, vereadores, eu queria pedir ao presidente o meu direito de falar aqui, porque virou um rebuliço isso. Senhor presidente, Queria só garantir o direito à fala ao vereador Zezito Maio, que está discutindo a matéria. eu pensei que com esses 5 mandatos que Deus e o povo de Vitória me otorgou, eu já tinha visto de tudo, mas não vi de nada, vereador Bolão, o vereador Marcelão. Tem gente fazendo acordo político e está esquecendo de fazer acordo com o povo. Esse ano a eleição será do povo. Escreve o que eu estou falando, sempre foi. Mas eu quero dizer, vamos traduzir isso. O povo vai ter mais solto. Não vai ter nós, vereadores, querendo induzir, os cabos eleitorais, vereadores, querendo induzir. Sabe o que me chama a atenção, vereador Davi? Vossa Excelência não, que eu conheço. Eu fico olhando, se no passado um prefeito fosse fazer isso, Deus que me livre, essa casa ia tremer. Mas agora está podendo tudo, gente. É chamando para ir no Passam, é chamando para ir no Cartagena, é passeando para lá, prefeitão.
Eu falei, culpado, vereador Bolão, foi Vossa Excelência, fui eu, foi Nami, foi Marcelão, mudamos o regimento dessa casa. Nós afrouxamos muito o regimento dessa casa, que eu já sabia, eu falava com vocês no bastidor e vocês não acreditam. Vocês estão dando para essa casa, vocês vão ver só o que vocês vão sofrer. Eu não, estou aí, eu sou igual a vida. Eu já estava sabendo. Nós afrouxamos para ter a malandragem da política. Eu falei para vocês, vocês não atendem, ela é experiência. Nada contra os suplentes que estão aqui com 30 dias, mas já foi uma jogada política, que eles têm que vir. Mas ele não foi trocado porque eles quiseram dar para o suplente, não. Eles trocaram para ter um apoio político, isso é normal na política. Mas às vezes faz efeito bumerangue. Às vezes isso faz efeito bumerangue. Eu acho que cada um tem o direito de tirar. Uma parte. Pois não, Excelência. Tendo jus ao cargo, né? Estamos votando com o povo, estamos trabalhando. Belato, não é simplesmente um cargo. Às vezes eu não estou dizendo que Vossa Excelência não está trabalhando. Eu estou dizendo que estão querendo usar seu prestígio político em troca de Vossa Excelência estar aí. Às vezes me pede meu prestígio político, às vezes está lá. Eu acho que vocês têm que vir. Eu não estou contra vocês terem que vir, não. Eu acho que é muita malandragem para quem defende os éticos, para quem defende a moralidade. E Deus, graças a Deus, me deu um pouco de fazer leitura política. E se eu não vim aqui falar, eu não durmo direito. Eu não tenho mais idade, Belato, para acreditar em Papai Noel, nem Mamãe Noel, não, nem no Saci. Quem gosta de contar história é Monteiro Lobato, sou não. Passar a mão no meu traseiro e eu não gritar, eu não vou deixar não, Belato. Eu vou falar aqui o que eu penso com todo respeito. Eu acho que vocês têm direito, tem que vir mais. Não estou contra isso, não. Eu queria que vocês entendessem. É como o livro da malandragem política vai se abrindo daqueles que sempre usaram dessa tribuna, dizendo que isso era um absurdo nesse país. E hoje faz pior. Às vezes, eu não tenho a oportunidade de estudar as faculdades que vocês têm, que fizeram com muita dificuldade. Às vezes eu não fui ser professor como vereador, Vinícius vereador, Luiz Emanuel não foi ser advogado como Davi, mas ninguém tira o meu direito de ser intelectual também nas minhas leituras que eu faço. Eu não admito que me faça de besta, de otário. Aonde eu estou vendo que está fazendo? Se eu não falar, vereador Luiz Emanuel, eu ando de calcinha cor-de-rosa. Nesse lugar, se Luiz Emanuel fosse o primeiro suplente, ele ia, se fosse o primeiro, tivesse sentado no Davi aí, o prefeito ia em Cartagena. Ia, vereador Luiz Emanuel, ia, vereador Davi. É o direito do vereador Luciano, mas nós temos que falar. Dói. E eu sou aliado dele. Isso não tira o meu voto de votar com ele, não. Mas isso, eu quero dizer que eu não sou contra, não, vereador Davi. Vereador Zezito. Eu quero dizer que eu não sou contra, não. Vossa Excelência merece. Vossa Excelência é um homem de bem. Vossa Excelência é um dos poucos que pode estar ali, que eu conheço Vossa Excelência. Vossa Excelência é ético. Honestidade, eu conheço Vossa Excelência. Eu estou reclamando, não é que a Vossa Excelência está lá, não. Eu estou reclamando, se nós fizéssemos no governo anterior, nós íamos ser crucificados pior do que Cristo, pior do que o Judas lá da Praia de Suá. É isso que me dói. Não é ter o direito de você estar aí às vezes 2, 3 dias, não, Belato. É o que me dói, que se foi feito no passado, se eu trouxesse você para cá, nós já éramos acreditados com a escória política dessa cidade. É isso que me dói, é isso que eu sinto. Eu só não vou sair em respeito do vereador Davi. Uma pessoa que, não é porque ele está ali, não, porque eu admiro ele, o pai dele, a mãe dele, e ele me passa, mais jovem do que eu, mas ele me passa uma coisa que eu admiro nele, é a defesa da família. Vereador. Nada contra ele. É por isso que eu vou ficar para ver o futuro prefeito. Eu não vou nem falar ele com nós, que depois vão botar apelido nele. Então, o prefeito mais jovem desse estado, que é Davi. Eu não vou falar que ele parece com o mosquito da dengue, depois eu vou falar que é o prefeito mosquito da dengue. Não é isso. Vereador. Próximo vereador. Eu queria só contar com a compreensão de vocês que o vereador Marcelão
de forma espontânea, já se dirigiu à tribuna. Vereador Marcelão. Davi nem virou prefeito de Papu. Caiu aqui na minha mão. Vereador Marcelão, está tudo bem com Vossa Excelência? Tá, vereador, porque então tá bom. eu tenho que trocar esse caixote toda hora aqui, o caixote caiu aqui. Eu já coloquei o microfone sem fio para Vossa Excelência aí. Não, eu não uso microfone sem fio, não, que eu tenho que fazer gesticulação assim, ó. Pasmas, Vossa Excelência, essa vergonha aqui nessa casa, mas sem ser o microfone, nessa capital. Mas sem ser o microfone sem Vereador fio, é o Marcelão. microfone da Madonna. Vereador, volta meu tempo lá, por favor. Você quer o microfone da Madonna? Eu só subi aqui. Vereador Marcelão. Exatamente, vou te dar o tempo, vereador. Exatamente o que o vereador Zezito falou aqui. Vereador Zezito, com 5 mandatos aí, essa vergonha, está sendo uma vergonha. E agora estou entendendo tudo, vereador Luiz Emanuel. Porque se o Rogerinho tivesse saído de licença, isso nada acontecia. Isso nada acontecia aqui nessa casa. Vergonhoso isso. Estou contra que o prefeito vá para o Caribe, não. Ele vai lá para o Caribe, não tem problema nenhum. Eu já fui para o Caribe, já fui para a Itália, eu fui para tudo quanto é lugar desse mundo já. Você coube no assento lá. Agora, se esse vereador aqui falta 2 dias, ou falta 3 dias nessa casa, sabe as manchetes do jornal lá, como fizeram com o vereador Serjão aqui, como fizeram com o vereador Serjão, falaram que faltou, que fez, que não veio aqui nessa casa, o vereador tinha pedido licença. Agora, o prefeito pode tudo. Essa jogada política, isso está me envergonhando. Tem nada contra aos vereadores que assumiram aqui, não. Mas se fosse outro, como Maurício Leite, que ia assumir aqui, o vereador Zezito acabou, acho que esquecendo, de falar do vereador Maurício Leite, que ia assumir aqui. O outro vereador, que era o primeiro suplente, assinou dizendo que ia assumir. Não deixou o vereador. Para ele ter a base toda aqui. O senhor está entendendo? Isso é uma vergonha. Aí quando o vereador Zezito fala aqui, que ele nunca viu isso nessa casa, eu realmente, vereador Zezito, Vossa Excelência tem razão. Muita coisa nós fizemos aqui nessa casa. Muita coisa nós fizemos. Agora, lá na outra casa, teriam que fazer também e não estão fazendo. Cadê a mudança, vereador? Cadê a mudança? Deve estar em cima do caminhão ainda. Essa mudança deve estar em cima do caminhão, que não desceu ainda. É, a mudança. O vereador Zezito está certo. Né? Eu contei aqui hoje um buraco lá no feirante reclamando. Eu pedi para o feirante ligar para uma pessoa lá na prefeitura. No mesmo hora, vereador Luiz Emanuel, no mesmo dia que eu encontrei até Vossa Excelência lá, naquele mesmo dia, a feira não tinha acabado, a obra já estava sendo realizada. Está vergonhoso isso. A sociedade precisa começar a frequentar isso aqui. Infelizmente, a sociedade não frequenta essa casa. Vergonhoso. Porque se fosse eu que fosse assumir a presidência da casa, ou ia ter um ataque cardíaco, ou ia receber o prêmio pelo SEDEC colombiano, equadoriense, sei lá qual que é, que não ia sair. Agora, está tudo em casa, pode viajar, pode passear, pode receber o prêmio.
Está tudo em casa. Os vereadores vão votar comigo mesmo. Você vai dar para ele? Ah, já tem. Que mudança é essa? Que mudança é essa? A matéria continua em discussão. Vereador Luiz Emanuel. Logo em seguida, o vereador Wanderson Marinho. Opa, na minha frente. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiro eu vou parabenizar o vereador Davi Ismael, porque, se eu não estiver enganado, é a primeira vez na história dessa cidade que um vice-presidente da Câmara vira prefeito, ainda que interinamente por alguns dias. Se eu não estiver enganado. Né? Então, realmente é um fato inédito, que precisa ser destacado. E eu não vou entrar no mérito aqui do arranjo político que foi feito para que isso acontecesse, né? Como o vereador Zezito aqui já colocou, mas isso demonstra que os que discursam e recitam a nova política praticam a velha política. Porque os arranjos políticos que se fazem nessas mutações dos espaços de poder, nada mais são do que parte do conservadorismo da velha política. É mais ou menos como acontece no âmbito federal hoje no debate nacional. Quando a candidata Marina Silva, um dia ela recita uma coisa, outro dia ela vai consultar o pastor para saber se deve continuar falando da Bíblia como ele mandou ou não. Isso é a velha política, não é a nova política. Então a primeira coisa é tirar as máscaras. Não cair as máscaras, porque de novo não tem muita coisa não. Mas novo sim. Fato novo de hoje, precisa ser destacado aqui, é o delegado Fabiano Contarato, um dos maiores quadros da segurança pública desse estado, renomado nome, e eu vou lhe dizer uma coisa para vocês, isso é um palpite muito particular, seria hoje senador da República não tivesse desistido da candidatura ao Senado. Porque ele representava uma bandeira, uma novidade, que as pessoas já estavam resolvendo comprar, e comprariam. Delegado Fabiano Contarato, vereadores, que o ano passado foi homenageado pelo vereador Fabrício Gandini com o título de cidadão vitoriense. E que semana passada deixou a delegacia de delitos de trânsito por conta da falta de transparência do governo do Estado, que se negou a entregar a relação dos marginais que dirigem esse Estado, provocando vítimas fatais, e que não são explicitamente entregues à sociedade. Claro que eu sei por quê. Mas o Detran resolveu negar uma informação, a relação daqueles que não poderiam estar dirigindo hoje, que têm suas carteiras suspensas por delitos de trânsito, e o delegado Fabiano Contarato, que tem demonstrado ser um sujeito ilibado, um servidor público da mais alta qualificação, não só técnica como política. E mais do que isso, por não ser mais um ator político anônimo, ele é um ator político no Estado inteiro, o Estado reconhece isso, ele acho que cansou, deixou a delegacia de delitos de trânsito e foi simplesmente ignorado pelo governo atual, sendo relegado a um cargo de segundo escalãozinho, lá atrás de uma delegacia qualquer. Nem para uma superintendência foi enviado. Para minha satisfação, o delegado Contarato, mais uma vez, num ato de coragem, resolveu não só romper com o que está acontecendo agora, mas jogar para o futuro, apostando hoje naquele que vai ser o futuro governador do Espírito Santo. Porque ele entende quem dá a salvação, que ainda é possível que as coisas se acertem, ainda que elas sejam tão erradas. Isso é velha política. De novo, procede-se da forma antiga, tentando vender a imagem que é novo. Não é novo, pô. Pelo amor de Deus, governador atual do Espírito Santo, isso não é nada novo. Deu um tiro no pé de todo tamanho, vereador Sandro Parrini. Houvesse ele feito o contrário, hoje ele estaria colhendo os louros de uma atitude decente e honesta para o Espírito Santo. Mas não, resolveram achar que o sujeito estava relegado a 10º plano, joga ele para o canto. Deu com os burros na água, tiro saiu pela culatra. Está aí o delegado Contarato hoje, uma atitude corajosa, assumindo o seu papel de cidadão político, respeitado e assumindo lado no processo político eleitoral, como tem que ser os homens de bem, porque tem que tomar lado. A gente pode perder, vereador Virgínia Brandão, ou ganhar do lado daquilo que a gente acredita.
ruim é quando a gente fica cerceado do direito de estar do lado daqueles que a gente acredita. Quando a gente fica pronto para ser submetido a algo que não dá certo. E que a gente sabe que não vai dar certo. Sabe que não vai dar certo. Eu fico vendo como é difícil ter que conviver com a dissimulação. Como é difícil ter que conviver com o egoísmo que está permeando esse jogo político. Eu caminho pelas ruas, eu sinto isso. Os atores conhecidos meus, que estão aqui por perto, pode, vereador Sandro Parrini, por favor. Por favor. Pois não. Oi. Vereador Luiz Manuel, primeiro, parabenizar o seu pronunciamento, parabenizar antecipadamente o vereador Davi, né? Vai assumir a prefeitura, mas voltando um pouquinho no discurso do vereador Zezito. Vereador Sandro Parrini, deixa eu só encerrar a fala do vereador Luiz Emanuel. Deixa eu perguntar ao vereador Anderson Marinho, já que iniciou o raciocínio, conceder a fala, logo em seguida o vereador Anderson Marinho, só para terminar. Está muito rigoroso, coisa rápida. Você vai virar prefeito, está muito rigoroso com o tempo. Vereador Sandro Parrini, pelo tempo de discussão de 3 minutos, que aí se quiser voltar a falar. Deixa eu só terminar uma parte, que eu vou só desejar mais uma vez felicidade para Vossa Excelência. Deixa eu terminar, não, só 10 segundinhos. Coisa rápida. Só informar aos vereadores que a minha chegada a essa casa, ela não veio pelas mãos de ninguém. Ela veio com uma conversa com o vereador Devani Ferreira, e a minha chegada aqui é com total independência. É isso que eu gostaria de deixar bem claro para todos vocês. Vossa Excelência haverá de colher grandes frutos com essa decisão acertada de Vossa Excelência, com a sua autonomia e independência nessa casa. Próximo vereador Anderson Marinho. Também pelo tempo regimental. Agora, a caixa foi quebrada pelo outro vereador. Boa tarde a todos. Semana passada falei com muito pesar, mas antes o projeto do vereador Luizinho Coutinho, que cria o programa Pro Jardim, Programa de Cuidado com Viveiros, Parque, Praças, Jardins e demais logradouros públicos. Senhores vereadores, eu estou muito preocupado andando nesse estado e vendo a mão dos prefeitos nas campanhas. Muito preocupado. Esqueceram de governar e começaram a fazer campanha antecipada. Muito preocupado. Estou muito preocupado. Andando em alguns municípios, o desespero de alguns correligionários e deputados que são financiados pelo Executivo, estão, segundo informações, até pagando placa. Vereadores, essa é a educação. E a informação, geralmente muitos são com a parte, vereador, com a parte, por favor, segue em frente, porque lá atrás eu fui candidato a vereador e peguei um megafone e fui em frente e chega lá, não desista não, vai em frente, você tem capacidade, você é capaz. E aí, Excelência, eu fico preocupado porque a maioria desses candidatos são apoiadores e financiados pelo Executivo. Eu tenho andado nos municípios, eu tenho comprovado isso através das conversas com os munícipes que têm colocado e deixado colocar algumas placas em suas residências. E até coincidência em outros municípios, algumas placas minhas, agora tem outros candidatos e justamente são apoiados e bancados pelo Executivo. E aí eu fico nessa preocupação
e querendo entender. Essa semana aconteceu um fato que eu fiquei muito preocupado, o tamanho do desespero. E justamente são candidatos apoiados pelo Executivo e pelo atual governo desse Estado. É uma preocupação, Marcelão, é uma preocupação. Estou extremamente preocupado e tamanho desespero de uma faixa, vereador Zezito, de uma faixa. Além de rasgar, estão pagando para colocar outra do lado. Tamanho desespero, como se existisse só uma casa em um bairro. Vereador Luiz Manuel, eu estou extremamente preocupado com isso. Sou extremamente preocupado. Executivos entregando panfletos, virando cabos eleitorais de deputados estaduais dos municípios que eu tenho percorrido. Deixando de governar a cidade para fazer campanha. Deixando de tratar dos bairros para tratar de campanha. Deixando de cuidar daqueles que menos favorecidos para cuidar de campanha. Estou preocupado. Porque onde eu ando, principalmente na minha comunidade, muitas coisas precisam avançar. Como o posto da Guarda Municipal, que ainda não terminou. A Escola da Vida, que ainda não terminou. O campo da Bahia no Oeste, no Parque Redenção, que ainda não terminou. Isso eu estou falando da cidade de Vitória. Eu estou encontrando isso nos outros municípios. Excelência, como Vossa Excelência tem algo importante para continuar dizendo, eu, como presidente dessa casa, nesse instante, vou lhe dar mais 30 segundos. Obrigado, Excelência. E aí, eu fico extremamente preocupado. E na cidade de Vitória não é diferente. Os movimentos, os secretariados dos prefeitos, existe 2 candidatos. Um deputado federal e um candidato estadual. Isso está claro na cidade. É só olhar os carros do secretário dessa cidade. É só olhar o carro. Não precisa ser inteligente o suficiente, não. A militância são os carros comissionados. É fácil fazer campanha com a máquina. É fácil fazer campanha com a máquina, Excelência. É fácil. E é fácil sofrer, que eu estou sofrendo na comunidade de São Pedro. Estão com o canhão lá para cima de mim. Estão com o canhão virado. Me tratando como bandido. Me tratando como oposição. Me tratando como se eu tivesse feito aberto uma CPI contra o prefeito. Ou eu ter ficado no palanque de oposição. Isso é uma vergonha. Tamanha ingratidão que eu estou vivendo nesse momento. Tamanha ingratidão. Excelência, às vezes eu olho no espelho e eu vejo que eu não sou branco. Você acha que é porque eu sou negro? Você acha? Às vezes eu fico pensando, Luiz. Excelência, você acha que é por isso? Porque os 2 candidatos são brancos. É uma vergonha isso. É uma vergonha. É uma vergonha ter esse momento que está vivendo a cidade de Vitória e os outros municípios adjacentes. Parou tudo. Parou tudo. Está nublado. Está nublado. Está igual aquela cidade de faroeste. Igualzinho. Ou vamos ter um governo novamente como os anteriores. Se faz 3 anos, não faz 3 anos, se faz no último ano. Meu muito obrigado. Obrigado, Excelência. A matéria continua em discussão. Não tendo quem queira discutir, vamos aos encaminhamentos. Quer encaminhar, vereador?
3 minutos, por favor. Excelência, quando eu falei que Metido aqui não, que eu tô eu gostando. olho no espelho e me parece que a tamanha ingratidão, eu vejo que fico olhando. Parece que eu me lembro quando criança, existe uma roda gigante. Você vai e depois você chega e encontra no ponto. Me parece que nunca mais vai ter eleição. Nunca mais vai ter eleição nessa cidade. Vereador Luiz, Excelência, nunca mais vai ter eleição nessa cidade. Ou é tudo ou nada. Ou está ou não está. Ou está comigo ou é o meu inimigo. É esse sentimento, Excelência. Não estão me tratando mais como vereador dessa casa. Estão me tratando como se eu fosse oposição, porque eu não estou no palanque que o prefeito está. Excelência, eu fui eleito para o povo e tenho um compromisso com essa cidade até 2016. Essa é a certeza. Esse momento é um detalhe. Agora é inadmissível ser tratado nesses 3 meses com migalha. Aliás, nem migalha, porque não consegue se falar com o prefeito mais nessa cidade. É um absurdo um vereador não conseguir uma audiência com o prefeito. É um absurdo. Me ajuda. Talvez vou ter oportunidade, quando o vereador e presidente dessa casa, Davi, assumir a prefeitura de Vitória. Vou tomar um café com Vossa Excelência. Mas é um absurdo. É inadmissível ver o tratamento. Vão colocar 2 lados da cidade, o lado A e o lado B. O lado que não for com o projeto do prefeito é oposição, mas esqueceu a Câmara. E a Câmara? A eleição é um detalhe. A eleição é um detalhe. Meu muito obrigado. Obrigado, vereador. Eu vou usar o microfone para encaminhar. Antes, porém, quero agradecer ao zeloso presidente Davi Ismael por ter me concedido essa honra, vereador Lizinho, de presidir essa casa por mais de 5 minutos. Eu estou feito. Não esquecerei nunca mais disso. Vossa Excelência merece. Vossa Excelência fica bem como presidente. O próximo vereador a encaminhar a matéria, vereador Luiz Emanuel. Olha só, eu vou aproveitar para encaminhar, mas para fazer uma breve reflexão sobre tudo que nós dissemos aqui hoje, e dizer o seguinte, olha, tem algumas letras de alguns poetas aí, eu pegaria só uma frase para resumir a ópera toda disso aqui. Quem está na chuva é para se molhar. Ninguém entrou nessa brincadeira, nesse jogo, achando que fosse ser diferente do que é. Tá certo? A vida é feita de escolhas. Nós fazemos as nossas escolhas, certas ou erradas. A política é só um elemento no meio de tudo isso. Eu, vereadora Virgínia Brandão, não é nesse processo, em todos, eu tenho absoluta convicção de que política é instrumento de educação. Partido político é espaço para educação e formação de quadros políticos para poder gerar políticas públicas de verdade para a população. Campanha eleitoral é para educar as pessoas. Quem paga para botar placa? Quem dá gasolina para botar adesivo de carro? Quem paga boca de urna? Deseduca. Deseduca. Não educa a população. Nós temos que primar por sola de sapato e muita conversa para propor às pessoas aquilo que elas pensam que podem concordar conosco ou não. Plebiscito já, vereador. E andar. As pessoas estão atentas, elas estão atentas a tudo que está acontecendo. Eu tenho absoluta certeza que novidades acontecerão nesse processo, muitas surpresas acontecerão. Naturalmente, o jugo do poder econômico ainda prevalecerá, infelizmente. Que é impressionante realmente o uso incontestável da máquina pública nas campanhas de alguns candidatos. Não só do município de Vitória, não, mas no estado e outros municípios que a gente percebe. É impressionante. Às vezes eu fico perguntando, de onde sai tanto dinheiro? Como é que consegue tanto dinheiro? O que é pior? A justiça eleitoral, aqui eu vou fazer uma crítica, ela aceita, através do sistema Pardal lá, uma foto de uma placa de um candidato que está num lugar absolutamente irregular e não contesta o acusador. Ela simplesmente quer saber do acusado
que ele apresente, daqui a 48 horas você retira a placa lá porque ela está sob suspeita. Ainda que não tenha irregularidade nenhuma. Aí você faz um recurso, o recurso não tem prazo para ser julgado, vai acabar a eleição e não foi julgado ainda, e você retira um equipamento que podia estar ajudando a educar as pessoas, porque foi feito de maneira correta, sabe? Porque alguém denunciou. E aí tem um monte de agente da Prefeitura de Vitória, nos postos aí, fotografando placa de todo mundo. As minhas, então, é uma festa. Eu sou recordista, sabe? Onde bota placa, tem um anúncio lá, retira a placa do Zé Manuel. Eu vou lá e retiro, não problema não. Aí um outro ponto, boto outra. Retira aqui, bota lá, retira aqui, bota lá, uma maravilha, porque quanto mais eu tiro, mais aparece gente para colocar. Isso é legal, fico feliz. Porque campanha também, vereador Marcelo, a gente faz com amor, com fé. Vai para frente, sabe, vereador Vandes Marino? Não olhe para os lados, não, anda para frente, cara. Pode ter certeza que Vossa Excelência está se credenciando para fazer parte de um agrupamento dos novos, daquilo que é de novo. Porque, escreve o que eu vou lhe falar. Aguarde 5 de outubro chegar, espere para ver o que vai acontecer nessa casa depois do dia 5 de outubro. Aguarde. Aliás, eu falei isso, Vossa Excelência, há mais de 5 meses atrás. Te avisei do que aconteceria, tenho convicção do que sei que está acontecendo, depois do dia 5 de outubro, Vossa Excelência vai ver. Vai ficar bom, vereador. Isso vai ficar bom. Isso aqui vai ser, como diria o vereador Zezito Maia, Vereador Luiz um Emanuel. barril de pólvora. Vai ficar bom como a sociedade gosta. Vereador Marcelão. Tirou o carro pro cara. Ainda na fase de desencaminhamento. Eu quero caminhar, vereador. Vereador Marcelão. Vou caminhar daqui mesmo. Por favor, daí, antes que quebre o próximo. Escorreu da minha mão. Tomara que Vossa Excelência, como presidente, possa resolver isso, porque já estou aqui há 1 ano e 6 meses, não tem como o microfone ser daquele jeito ali, uma caixinha na capital. Eu pedi para colocar o microfone sem fio para Vossa Excelência. Uma caixinha de madeira. Microfone sem fio, Vossa Excelência, já diz a Vossa Excelência que não precisa. E o microfone? Tem um cumprimento aí, ó. E o microfone da Madonna? Vamos discutir isso. Isso aqui não é hora de discutir isso no microfone aqui, não. Mas eu quero dizer, vereador Luiz Emanuel, Vossa Excelência tem razão quando fala da panela de pressão. Nas minhas contas aqui, já tem uns 5 ou 6 vereadores que vão estar nessa panela, né? Quem sabe até o vereador Nami Cheque, de repente, vai ser o controlador dessa panela do lado de cá, né? Quem sabe pode ser até o vereador Nami Cheque. Ele que é um historiador da cidade, pode fazer parte dessa história do município de Vitória, controlando essa panela. Mas estou doido que aconteça isso, porque vai ser muito bom para a sociedade capixaba. Não dá mais para ficar aqui. Eu não sei, tem hora que eu penso o porquê existe vereador. Né? Porque o executivo fala uma coisa e é aquilo que o executivo quer. Aí as pessoas falam comigo, vereador aqui mesmo. Porque você não foi vereador com o João Cosi. Dê graças a Deus para ele. Ele deu graças a Deus. Porque para mim não. Porque se eu fosse vereador com ele, com o João, Pedro, Manel, a minha postura seria a mesma. Tomara que a próxima eleição esteja um candidato do PT e que vai ganhar a eleição, né, que vai, de repente, fazer a verdadeira mudança, porque essa mudança foi feita até hoje. Não saiu do caminhão, não desceu do caminhão, né? Então, tomara a Deus, se eu tiver essa prerrogativa de ser vereador também, aí vai ficar bom aqui também. Muito obrigado. Queria agradecer o respeito ao prazo regimental pelo vereador Marcelão Diná, que já definiu a eleição 2014 e 2016. Continuamos a fase dos encaminhamentos. Vereador Luizinho, solidário a alguém? Encerrada a fase dos encaminhamentos, passamos à votação. Sim, aprova a matéria, não rejeita. Lembrando que se trata do projeto de autoria do próprio vereador Luizinho. Luizinho é o cara.
Ok, vou proceder ao encerramento da votação. Com a presença de 13 vereadores, 12 votos, 12 vereadores presentes, 11 votos sim, presidente não vota, matéria aprovada. Projeto item 7 da nossa pauta, projeto 194, de autoria do vereador Rogerinho Pinheiro, ausente. Passamos à análise do item 8, projeto de lei 56 de 2014, de autoria do vereador Anderson Marim, que obriga os estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas a exibirem em local visível informações sobre proibição de dirigir após o consumo de álcool e da outras providências. Comissão de Constituição pela constitucionalidade, Comissão de Saúde e Assistência Social pela aprovação, Comissão de Educação também pela aprovação. Votação, maioria simples. Projeto em discussão. Vereador, projeto para ser encaminhado. Não havendo quem queira caminhar, vamos colocar a matéria em votação. Sim, aprova, não rejeita. Item 8, votação, maioria simples. Ok, deixa eu proceder ao início da votação, por isso que Vossa Excelência estão tentando. Não. Tem que pegar. Eu comprei na Atacado de São Paulo, vou ver se tem lá assim. Efeito de gestão coletiva. Coletiva. Ok, vou proceder ao encerramento da votação. 12 vereadores presentes, 11 votos sim, matéria aprovada. Nós temos, queria só questão de ordem, queria pedir ao vereador Vinícius Simões, que temos na terceira discussão especial, o evento Pedalar para Respirar. Dadas as proximidades do Dia Mundial Sem Carro, eu queria que Vossa Excelência avaliasse o pedido de urgência, para que a gente pudesse, nesse contexto, avaliar o projeto. Então, esgotada a pauta da ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada essa reunião. Antes, porém, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária. Amanhã, quarta-feira, hora regimental, ordem do dia em nosso site, como fala nosso regimento. Está encerrada a sessão.